Olá! Hoje trazendo um assunto muito especial, ó. Qual é a história da sua perda de audição? Eu lancei um post aqui no meu Instagram dizendo: traga a história da sua perda auditiva, conte a sua história. O post tá no Instagram com toda a descrição de tudo que você precisa colocar para que eu conte a sua história aqui. Eu recebi várias histórias, lembrando que a sua história pode ajudar muita gente, ela pode ser a história de outras pessoas, ela pode auxiliar outras pessoas. Então aqui você vai ver que eu não vou dizer o nome de quem me mandou a história, você não vai saber de onde é a pessoa, mas você vai conhecer a história e você vai entender o caso de uma maneira diferente, pensando no treinamento auditivo e cognitivo. Então vamos para a história de hoje. Então olha só, é uma criança de 4 anos, quem enviou essa história foi a mãe, certo? Orelha direita, limiares auditivos normais, orelha esquerda, perda auditiva neurosensorial. A primeira avaliação das frequências através de uma audiometria nessa criança foi feita quando ela estava com 2 anos e 5 meses. Hoje ela tem 4 anos. E foram avaliadas as seguintes frequências: frequência de 500, 1000, 2, 3 e 4. Acho que 3 não, olha só, ela começa com uma perda leve de 30 a 35 e vai ficando moderada até chegar em 60, certo? Então as frequências mais importantes ali, as frequências da área da fala, foram testadas nessa audiometria. Como que tudo começou? E aí também é uma informação importante para você que tem um bebê ou que vai ter um bebê, você que quer receber o diagnóstico do seu filho. Aqui tem um passo a passo que mostra como que esse diagnóstico, como que se chegou a essa conclusão. Até porque quando a gente tem uma perda só em uma orelha, né, a gente fala só em uma orelha, né, parecendo que o prejuízo não é tão grande, mas quando a gente tem uma perda em uma das orelhas e a perda não é profunda, a criança muitas vezes se vira bem e nesse início a gente não percebe que ela tem a perda se não forem feitos testes específicos. Então, desde 2010, o teste da orelhinha ele é fundamental e ele é feito nas maternidades. Assim que a criança nasce, ela faz o teste da orelhinha ainda na maternidade e ali ela já fica sabendo se ela passa ou não, se ela precisa fazer exames complementares para audição, se houver alguma falha ou se tá tudo certo. E olha só, estar tudo certo no teste da orelhinha não significa nunca mais fazer um exame de audição. As perdas auditivas, elas acontecem em qualquer idade, elas acontecem com qualquer um e muitas vezes a gente não sabe a causa. Então, a mãe, nesse caso, a mãe dessa criança, por exemplo, não sabe a causa, não tem nenhuma história, não tem nada que justifique o porquê que essa criança tem a perda de audição. Então é importante fazer o teste da orelhinha e se você fez o teste da orelhinha no seu bebê ainda na maternidade, não deixe de acompanhar de 6 em 6 meses, verifique as questões respiratórias, casos de otite, às vezes a criança tem secreção no ouvido, às vezes ela não sente dor, mas ela tem essa secreção que causa uma diminuição da audição. Então essa verificação constante enquanto a criança é pequena e na vida adulta, uma vez por ano, é que o adulto ele consegue dizer, né? Ele consegue muitas vezes perceber, dependendo, né? Nem sempre, mas dependendo da perda ele consegue perceber. Mas uma criança não. Então a gente perde marcos importantes se a gente deixa a criança com perda de audição ali nos primeiros anos de vida. Então essa criança fez o teste da orelhinha que já estava alterado na maternidade. Olha só, desde o início, né, já apareceu essa perda. E aí, se não tivesse esse teste na maternidade, pode ser que isso só fosse percebido mais tarde. E aí, no primeiro ano de vida, ele realizou um BER em estado estável. Nota 10, por quê? Porque fez o teste da orelhinha, está alterado, ele tem que ser encaminhado para um médico otorrinolaringologista que vai solicitar outros exames. Como a criança é pequena, ela não tem condições de responder um exame de audição. O teste auditivo, uma audiometria, ela depende da participação do paciente. E o BERA, por exemplo, ele não depende da participação da criança. Então, o médico otorrino solicitou já no início. Então, assim, não tem motivo para esperar. Deu alterado, já vai, encaminha para o BERA, já procura esse diagnóstico, faz um bom exame, um BERA em estado estável, tá? E ele fez, o otorrino indicou, perfeito, confirmada a perda. O que é um BERA, tá? É um exame que mostra como o cérebro está escutando, né? Então, em vez da criança fazer audiometria lá para mostrar os limiares ali, a criança
geralmente dormindo ou sedada, faz esse exame e aí mostra como que o cérebro está recebendo os sons em algumas frequências, certo? Por que ele é importante? Mostra quais sons a criança escuta, tá? E ele é muito usado em bebês, crianças pequenas que não respondem aos exames convencionais e aí não depende da resposta do bebê. Com ele a gente consegue saber o grau da perda auditiva e planejar o que precisa ser feito a partir de então, tá? É como se fosse uma fotografia da audição da sua criança, mostra como é que o som está chegando ao cérebro e é fundamental para a gente decidir o melhor tratamento, certo? Fechar o diagnóstico nos 3 primeiros meses de vida é muito, mas muito importante. Então, se a criança fez a autoemissão, o teste da orelhinha lá na maternidade, deu alterado, fez um bera, continuou alterado, ali já imediatamente o médico entra com uma conduta, certo? Dependendo da situação, dependendo de cada bebê, ele entra com uma conduta. Por que os primeiros anos de vida são tão importantes? A gente vai imaginar o cérebro de um bebê como se fosse um foguete. O cérebro do bebê, ele se conecta de uma maneira muito rápida e ele tem um processo muito acelerado ali no início. Tem gente que fala, por exemplo, o período ideal para botar um aparelho auditivo, um implante coclear, antes dos 3 anos de vida. Por quê? Porque senão janelas importantes do desenvolvimento vão se fechando, né? Muitas vezes a criança ela vai desenvolver o visual, todas as percepções visual, tato, olfato, então é importante integrar o quanto antes para a criança se desenvolver bem nos próximos anos. Então os primeiros anos são muito importantes, janelas importantes de aprendizagem nessa área são perdidas se a criança não receber imediatamente uma intervenção. Isso para perdas unilaterais, para perdas nas 2 orelhas, enfim. O diagnóstico, a intervenção vem logo em seguida, certo? Então nesse caso específico dessa criança, tá? O otorrino ficou em dúvida, como a perda era unilateral, a mãe contou que o otorrino ficou em dúvida entre usar e não usar a tecnologia. E ele usou uma coisa que a gente não gosta muito, que é o esperar. Esperar, quando a gente fala de uma criança, quando a gente fala de cérebro, que é o que eu contei para você, que o cérebro da criança ele tem milhares de conexões ali, né? Os 3 primeiros anos de vida são muito importantes, mas até os 5, 6 anos assim a criança aprende de uma maneira muito intensa, então a gente não pode perder esse momento. Esperar não é uma opção, mesmo que seja uma perda leve, muito pequenininha, mesmo que seja perda em apenas uma das orelhas. A conduta, ela deve ser adotada desde o início. Segundo a mãe, o fonoaudiólogo da reabilitação, ele sugeriu o uso imediato da tecnologia auditiva. Essa é a minha sugestão, esse é o meu ponto de vista e isso é o que é certo. A criança precisa, assim que diagnosticado, assim que tiver, por exemplo, perda auditiva neurosensorial, aparelho auditivo na orelha que não está ouvindo bem. Não há motivo para esperar. Existe uma perda de audição. Vamos abrir a porta de entrada para que os sons cheguem com a melhor qualidade possível para o cérebro dessa criança. Então, intervenção deve ser imediata. Tá? Nota 10 para o colega fonoaudiólogo que disse que era para colocar o aparelho auditivo imediatamente. E a gente está falando de cérebro, é por isso que tem que ser imediatamente. Tá? Esse aparelhinho vai levar as informações auditivas que chegam via audição para o cérebro dessa criança, certo? Começou a falar e se expressar de forma adequada dentro do esperado. Ok, perfeito. E aí, o otorrino não indicou o aparelhinho, o fonoaudiólogo sugeriu, indicou o aparelho auditivo e a criança só foi colocar um pouquinho mais tarde, que eu vou mostrar para você. Então o ideal seria ter colocado ali nesses 3 primeiros anos de vida, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. E ele começou a falar e se expressar de uma maneira ok, legal, até porque com uma perda unilateral a gente vai perder, você vai ver que a criança com perda auditiva só em uma orelha, ou a criança, ela não tem uma perda profunda nessa orelha, ela vai perder em localização da fonte sonora, ela vai perder em qualidade do som, na discriminação dos sons e na dificuldade que ela pode vir a ter de ouvir em meio ao ruído, certo? Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar a comunicação dessa criança, o primeiro ponto, colocar o aparelho auditivo no lado que não ouve bem. Reabilitação. Então, o que aconteceu nessa situação? Ela fazia participava de um programa de reabilitação coletiva 1 vez por semana, tinha contação de história,
musicalização, oficinas criativas e um grupo de apoio para pais. Nesse grupo de apoio tinha psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Esses grupos, eles geralmente são maravilhosos, são centros que desenvolvem muito bem esse trabalho, muito bom. Olha só, vou falar depois sobre a contação de história, nota 10, ela desenvolve muito a criança, e a música nem se fala. A música, para mim, é o melhor recurso terapêutico que existe. Só basta a gente saber como aplicar, né? Não basta apenas cantar a musiquinha, e sim algumas estratégias ali para a musicalização funcionar. O uso do aparelho começou nessa criança com 3 anos de idade. Houve uma demora entre o pedido e o recebimento da tecnologia, que foi via SUS. Essa palavra esperar não deveria existir nesse universo dos aparelhos auditivos e dos implantes cocleares em nenhuma faixa etária, mas quando a gente fala de criança, a gente precisa dessa tecnologia de uma maneira urgente. E aí eu fiz uma pesquisa rápida de tempo de espera da tecnologia no Brasil, né? Cada região vai ter um sistema, né? Cada região vai ter o seu próprio protocolo, enfim. O que acontece aqui na minha região? Eu moro na região sul. Aqui na minha cidade, o caminho é: a pessoa vai para o posto de saúde do seu bairro, recebe um encaminhamento para o otorrino, e a partir dali ele faz um encaminhamento para um otorrino do SUS, que vai encaminhar o aparelho auditivo ou vai indicar o implante coclear para que seja recebido aqui na minha região. O tempo de espera varia, então assim, ó, o que eu pesquisei e eu descobri que não há um prazo fixo nacional pelo SUS que se aplique a todos os casos. Varia bastante de cidade para cidade, de estado para estado, e vai depender de alguns fatores, vai depender da demanda. Para o bebê ou qualquer paciente que estiver tudo ok, ou seja, aparelho solicitado com diagnóstico pronto, exame audiométrico, laudos, pode esperar algo entre 2 e 3 meses para que o aparelho seja entregue em regiões em que tem um bom fluxo e um bom funcionamento no serviço. Algumas pessoas acabam recorrendo ao Ministério Público, né? Essa solicitação é feita através da solicitação médica, para que isso seja feito de maneira mais rápida. Muitas vezes o que aconteceu, já que eu tenho experiência aqui na minha região, que os pais, eles tinham, por exemplo, um plano de saúde, eles tinham todos os exames prontos, o diagnóstico fechado, mas eles precisaram entrar em uma fila, se eles queriam, né, se eles quisessem receber a tecnologia do SUS, fazer todos os exames novamente através do SUS para depois receber o aparelho auditivo. Isso fazia parte do protocolo, certo? Então, cada região vai ter um direcionamento em relação a isso. Bom, essa criança, assim que recebeu o aparelho auditivo, fez 4 sessões de fonoterapia e recebeu alta, certo? E aí eu vou lembrar vocês, ó, tecnologia auditiva, o aparelho auditivo é uma porta de entrada para os sons que vão ser interpretados no cérebro. Então, assim, ó, não basta abrir essa porta, é preciso passar por um processo de reabilitação. Mas depois disso, a mãe acabou pagando sessões particulares, porque a criança fazia inversões na fala, enfim, e ele fez mais um ano de fonoterapia. Então, não basta só colocar a tecnologia, é preciso ensinar o cérebro a interpretar esses sons que vão chegando via tecnologia. Um ponto importante, né? Aparelho auditivo não faz tudo sozinho. O que eu sugiro a partir daqui, ó? A partir do momento em que ele colocou o aparelho auditivo, treino das habilidades auditivas. Ele é pequenininho, sabe? Ele tem uma vida inteira de aprendizagens pela frente, mas para que essa perda não tenha impacto na questão de aprendizagem, ele precisa treinar essas habilidades auditivas desde pequenininho. É claro que ele não vai fazer um exame do processamento auditivo central, mas ele vai treinar o som longo, o som curto, o som fino, o som grosso. Ele vai trabalhar com instrumentos musicais, ele vai diferenciar esses sons, ele vai aprender a discriminar. Ele tem que trabalhar, por exemplo, muito a localização da fonte sonora, afinal de contas ele tem perda em uma das orelhas e isso dificulta a localização. Então todo esse treino precisa ser feito desde pequenininho. Eu tenho que pensar que daqui a pouquinho, ele tá com 4 anos, mais um pouquinho ele entra em processo de alfabetização. Eu preciso pensar nisso, né? Para que a criança se alfabetize, ela precisa escutar bem, ela precisa entender bem os sons. Então, estar ouvindo bem e treinar, né, para receber, né, essa alfabetização é importante. Então, mais um ponto ali que a fonoaudiologia vai abordar, que é o menino que vai começar o processo de alfabetização. Foco na terapia, localização da fonte sonora,
escuta no ruído, certo? E a gente tem que pensar na escuta de ruído, com ruído por quê? Porque essa criança vai para a escolinha, porque essa criança, ela provavelmente, todos os ambientes em que ela vai estar são ambientes ruidosos, então trabalhar a localização na frente, diante do ruído. Outra coisa que acontece quando essas crianças são pequenas, que a mãe falou que é algo que impacta ali, é quando ela tem que marcar, como ela vai via SUS, ela precisa marcar para de vez em quando verificar essa programação e para troca de molde, né? Uma orelhinha que está crescendo. Aí ela encontra realmente dificuldade. E ela disse que ela procurou centros auditivos para verificar se poderiam fazer a programação ou fazer essa troca de molde, ela pagaria pelo serviço, enfim, para que fosse um pouquinho mais rápido, mas ela disse que na região onde ela está, ela não conseguiu. Aqui na minha região, geralmente eu consigo, eu conheço alguns fonoaudiólogos e alguns trabalham com multimarcas. Eu não trabalho com aparelho auditivo, por exemplo, mas existem fonoaudiólogos que trabalham junto comigo, que trabalham com diferentes marcas e que o paciente ganhou o aparelho do SUS, mas esse fonoaudiólogo, ele tem como fazer a programação, porque ele trabalha com aquela marca de aparelho, ele tem como fazer a troca de moldes, mas eu não sei como funciona em cada região, certo? Se isso é possível. Então esse foi o principal desafio, são os principais desafios que a mãe encontra. Cada vez que ela tem que ir em busca de um ajuste nessa programação, cada vez que ela tem que trocar o molde, ela enfrenta um tempo de espera. E a criança não pode ficar sem esse aparelho auditivo, certo? Porque ela está se desenvolvendo. Uso constante. Uma das queixas também foi que a escola em alguns momentos tira esse aparelho auditivo, quando a criança vai para o pátio, quando a criança vai brincar. Gente, uso constante é fundamental. O cérebro precisa receber a informação de qualidade o tempo todo. Toda vez que a gente tira e recoloca esse aparelho, a criança está tendo um registro diferente. Então ela está aprendendo a localizar o som. Nosso pátio, uma brincadeira no pátio, os sons vêm de todos os lados, então tem que estar com o aparelho auditivo, certo? A gente entende que é algo que precisa ser cuidado, que a criança precisa pode se machucar, mas isso faz parte da criança. Isso é como um óculos, é um acessório, mais que um acessório eu diria, mas é algo que faz com que a criança se desenvolva. Então ele não pode ser retirado o tempo todo. A gente entende a insegurança às vezes da escola, e aí cabe aos pais e ao fonoaudiólogo que trabalha com o caso, e aqui a gente, né, numa conversa de vez em quando, poder esclarecer a importância disso. Eu acho que quando a equipe, quando os pais, quando os professores entendem a realidade, entendem a importância disso, eles aderem com uma facilidade muito maior, certo? Então vamos lá, uso constante, certo? No pátio, em todos os lugares. Programação, continuar sendo realizada com excelência, por favor. Audiometrias. E outra coisa muito importante nesse caso que eu coloquei assim, um detalhe importante. A criança tem o diagnóstico fechado, ela já tem o aparelho auditivo, ela troca os moldes de vez em quando, ela já está na escola, mas ela precisa continuar constantemente fazendo uma audiometria, certo? Até porque as frequências testadas foram algumas, ela precisa continuar fazendo os testes para cada vez fazer uma programação melhor nessa tecnologia, pegar outras frequências, porque as perdas auditivas às vezes elas podem oscilar. A gente não sabe se essa perda vai ficar assim para sempre, se não vai ter nenhuma intercorrência, se o outro lado vai ficar sempre igual, né? Então é audiometria constante nessa criança. Não abandonar, já tá de aparelho, tá tudo resolvido. Não é bem assim. Continuar com os acompanhamentos. Os maiores desafios enfrentados aqui no relato da mãe, os desafios da escola. Quais são os desafios que uma escola enfrenta quando recebe um aparelho, quando recebe uma criança que usa tecnologia, ou os desafios que a família enfrenta quando leva um filho que usa tecnologia para a escola? Muitas vezes, geralmente, e não é culpa dos professores, a falta de preparo dos professores, certo? E aí eu me coloco à inteira disposição para que sempre que surgir uma dúvida, por favor, venha até aqui, entra lá no meu direct e coloque a dúvida. Ela pode ser a dúvida de outras pessoas. Então o professor, ele tem muito pouco preparo para isso. Às vezes tem um pouquinho de receio, muito receio de mexer na tecnologia. É algo delicado, é algo desconhecido. Às vezes a pessoa não tem um entendimento real daquela perda auditiva, como no caso dessa criança. Mas ele ouve com a outra orelha, a gente pode deixar ele um pouquinho sem esse aparelho auditivo que não vai fazer diferença nenhuma. Então quando a equipe
equipe entende o real valor, né, a importância do uso da tecnologia, ela adere com mais facilidade. Os desafios que essa criança enfrenta, então, em sala de aula, localização da fonte sonora, lidar com o ruído em sala de aula, comunicação entre colegas, a interação, né, deve haver e pode sofrer interferência por conta dessa perda. Garantir que a criança tenha um acesso pleno à fala usando a tecnologia e é o mais importante. E aí a mãe trouxe mais uns questionamentos. Desafios dessa família com a escola. Estuda em uma sala especial com um número reduzido de alunos e isso está sendo questionado esse ano. Atualmente a sala de aula do menino tem 15 alunos, enquanto que uma sala regular tem 28 alunos. A dúvida é, deve continuar em uma sala menor? E aí eu acho que até a essa altura da nossa live já é possível esclarecer isso. Deve, porque a criança que tem uma perda unilateral tem dificuldade em ambientes ruidosos. É claro que 15, 28 vai ter barulho do mesmo jeito, mas a professora vai poder dar uma atenção maior para ele e a professora entendendo que se o ambiente com ruído é desafiador, ele pode perder muitas informações no meio das explicações e que ele vai precisar, sim, de um acompanhamento mais próximo. Então, ele deve continuar, na minha opinião, em uma sala com 15 alunos. Outra coisa importante, uma criança que tem uma perda de audição, no caso dessa criança, ela tem uma perda em uma das orelhas. Ela precisa fazer um esforço cognitivo muito maior para compreender o que está sendo dito. Certo? Principalmente se ela não tiver de aparelho auditivo, mas mesmo estando de aparelho auditivo, ela faz um esforço muito maior, então o nível de atenção precisa ser grande para fazer as questões de memorização, para processar, ela precisa ter um esforço extra e ela acaba gastando muita energia fazendo isso, então é mais um motivo para a sala ter um número reduzido ali. E um detalhe importante, já aconteceu de paciente minha com implante coclear, por exemplo, estar justamente na aula de natação, retirar e alguém que ficou responsável pela tecnologia colocou em um local, sei lá, não tão com tanto cuidado e os cabos foram rompidos. Essa menina ficou um tempão, o aparelho, né, o implante dela foi para assistência técnica, a mãe dela ficou desesperada porque ela tinha uma perda profunda e ela ficou um tempão sem essa tecnologia. Então, quando o profissional se dispõe a cuidar da tecnologia da criança na escola, que ele tenha um estojinho adequado, que os pais preparem uma pessoa específica na escola que tenha conhecimento sobre aquela tecnologia, que saiba retirar, que saiba recolocar. Por exemplo, se tiver o uso de pilhas, que essa pessoa tenha uma cartela de pilhas na escola, uma bateria extra, dependendo da tecnologia, para poder auxiliar a criança caso isso falhe no momento de aula, certo? Que esse profissional saiba verificar se está ligado, se não está ligado, se o molde está bem encaixado. Então, ter uma pessoa dentro da escola que seja uma pessoa coringa, uma pessoa que vai ter um estojinho específico, que vai cuidar da tecnologia caso a criança precise retirar, que vai ter todo aquele zelo que a gente precisa ter por vários motivos. Pelo preço da tecnologia, pela demora, né? Mesmo que seja uma prótese que tenha sido comprada de forma particular, né? Todo o transtorno, tudo que acarreta o estrago o estrago, enfim, dessa tecnologia, é tempo perdido, é criança sem estímulo, certo? Então esse cuidado, esse alerta, esse cuidado a escola tem que ter, né? Tem que ficar bem claro. E aí eu vou mostrar para você a banana da fala, que a gente diz, que mostra, eu pensei na audiometria dessa criança, só para mostrar, essa criança ela tem uma perda em uma das orelhas, certo? E aqui as frequências testadas, em 500, ele tem, né, ele ouve aqui, olha os sonzinhos que não são ouvidos na orelha que ele tem a perda, E aí essa perda ela vai piorando aqui, em 4.000 ele chega a ter uma perda de 60,
tá aqui, ó, tem vários sons perdidos, sons de letras, ó, pensando que é uma criança que vai entrar no processo de alfabetização, é em uma das orelhas, mas isso aqui vai interferir na discriminação, isso aqui pode interferir no processo de alfabetização. Ele não tem, então, por que ele tem que ficar com essa tecnologia o tempo todo? Para ouvir esses sons lá em cima, para poder ouvir aqui em cima e para poder discriminar todos esses sons, né? Então, a importância de usar essa tecnologia pelo tempo recomendado, que é o tempo todo. Não dá para tirar essa tecnologia aí durante a aula. A mãe me perguntou, ela me mandou o nome de uma marca comercial. O nome que ela me mandou foi o pedido que ela me fez, né? O que ela me falou sobre o microfone remoto. Um profissional indicou o uso de microfone remoto. Olha, eu sou muito, muito, muito fã do uso do microfone remoto, certo? Existem várias linhas de pessoas que acham uma coisa. Eu gosto demais do microfone remoto. E o que é isso, né? A criança recebe a fala do professor, percebe a fala do professor direto dentro do aparelho auditivo, no caso dessa criança. Reduz o esforço auditivo, melhora a atenção, melhora o foco, diminui o efeito da distância, diminui o efeito do ruído, né? O som chega claro para essa criança, favorecendo o aprendizado dela. Então, eu sou muito fã do microfone remoto. Eu só preciso que a escola esteja muito bem orientada para fazer uso desse microfone remoto. Em que momentos ela vai ativar esse microfone, né? No momento da explicação principal é o momento de ativar esse microfone remoto, mas se aquele professor for conversar com o coleguinha ali do lado, ele tem que saber que tem que desligar, porque o que ele está conversando com o coleguinha que não é relevante para a criança que usa tecnologia, não precisa ser ouvido diretamente por essa criança, certo? Ele tem uma perda em uma das orelhas, a outra orelha vai receber o som normalmente, mas assim, ó, eu sou muito fã do microfone remoto. Nesse caso, como a perda é em uma das orelhas, a perda não é tão grande, não seria assim, ó, precisa imediatamente do microfone remoto. Vai ajudar e tem que saber como usar esse microfone remoto, como orientar a equipe. A equipe sabe usar, o professor sabe manipular. Muitas vezes a gente enfrenta a dificuldade de que a escola não sabe ou usa de forma inadequada, né? Eu já vi professores que vão ao banheiro com o microfone remoto da criança, né, com aquela parte, e a criança fica escutando tudo ali. Então, é uma equipe que precisa ser muito bem orientada se esse uso for feito em sala de aula, certo? O que acontece? Alguns profissionais não indicam porque a criança precisa realmente aprender a ouvir no ruído. Ela precisa realmente aprender a ouvir durante o contexto, mas o esforço cognitivo que ela gasta para isso durante a aula, eu acredito, na minha opinião, desnecessário. Ele pode fazer o uso do microfone remoto, aproveitar ele com qualidade as informações, os sons, ele vai entrar em processo de alfabetização e ele vai ter muitos outros momentos para treinar, inclusive em terapia, quando está no supermercado com a mãe, enfim, treinar figura funda, ele pode treinar de outras maneiras, né? Treinar no ambiente ruidoso, ele vai ter várias oportunidades. Ali na escola, eu vejo que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo trazido, ensinado pelo professor é muito importante. Então, eu sou muito fã do microfone remoto. Ali eu indico para todos os meus pacientes, crianças que estão ali principalmente em idade escolar, que precisam dessa informação. Às vezes eles perdem muito em vocabulário, não entendem os nomes das coisas ou entendem meio embolado o nome das coisas, e quando tá com o microfone remoto vem com maior clareza. É só saber como usar, certo? Orientar a equipe para que façam um uso adequado dessa tecnologia. Eu acho que funciona muito, certo? Atividades eu trouxe porque eu sou muito da terapia, então atividades que a gente pode usar para estimular essa criança que ouve de um lado só. Como ele já trouxe o gancho ali da leitura e das músicas que ele já fazia em terapia, leia para essa criança todos os dias. Leia para as crianças que têm, para qualquer criança, né? Mas para as crianças que usam tecnologia auditiva, leiam para essas crianças todos os dias, com muita melodia, com muita ênfase aos sons dos bichinhos que estão lá nos livros, enfim, as onomatopeias, né? O toque-toque da batida da porta. Leia com muita ênfase. No caso dessa criança que tem a perda em uma das orelhas, se posicione no lado que tem a perda de audição, que está com o aparelho auditivo e que precisa aprender a escuta daquele lado. Então comece com a leitura desse lado, peça para ele contar, ensine novas palavras, certo? Músicas.
Cante com ele, faça foco na letra da música, qual é o nome do bichinho que está nessa música, não precisa colocar a música, por exemplo, no computador, na televisão, cante, né? Faça ele ouvir as palavras, desacelere o ritmo dessa música, cante mais devagar para que ele possa acompanhar, para que ele possa completar partes. Você canta dona, e ele vai completando com as partes que ele conhece, melhorando a articulação, acompanhando, trabalhando a escuta, né? Se posicione do lado da orelha que tem o aparelho auditivo, se posicione do outro lado, se posicione em frente, se posicione atrás, vá trabalhando essa música, caminhando pelos locais para trabalhar essa localização da fonte sonora, para que ele vá percebendo que esse som vai mudando de lugar. Depois você pode entrar com a música tocada, cantada, orquestrada, mas no início, inicie com a letra purinha para ele. Você vai ver que vai ser muito divertido. Então, tudo que você fizer com a criança, que tenha não só, por exemplo, a leitura é algo importante por questões de leitura, mas tem a emoção, tem o momento que está junto com a família, então tem tudo. A música, ela traz muita emoção, então o cérebro, ele não conecta só aquela questão da letra da música, só a questão auditiva, ele desperta milhares de emoções em uma criança, né? A brincadeira, o ritmo, a dança, o movimento, a integração, né? Porque ela vai querer dançar, então tem tudo isso incluído dentro de um contexto musical. E aí, por exemplo, uma criança que precisa trabalhar a escuta no meio do ruído, depois que ela estiver familiarizada com a historinha, em níveis mais avançados, dá para colocar uma musiquinha de fundo ou um barulhinho de fundo enquanto você conta essa história. Você vai trabalhar a figura fundo, você vai ensinar esse cérebro a ouvir em meio a um ruído, né? Quando é uma musiquinha de fundo é um nível de dificuldade, quando é musiquinha só tocada é um nível, quando é música tocada e cantada é outro nível, dependendo do volume dessa música é um outro nível de dificuldade, mas aí você vai aumentando os desafios. O ideal é que tenha um fonoaudiólogo e que possa mediar esse momento ali junto com os pais. Localização, uma brincadeira que eu gosto muito, que eu ensino nas escolas e que eu ensino para os pais e que eu ensino para os profissionais, é contar histórias por exemplo, 4 pessoas pegam o mesmo livro de história, cada um se posiciona em um canto de uma sala de aula. Um começa, o outro vai, né? E eles vão alternando entre eles as leituras e as crianças ficam procurando de onde vem, né? Quem é que tá contando a história dessa vez, né? Ou um fica encarregado de fazer os sons dos animais que tem naquele livro e aí eles vão procurando pela sala o som do cachorro, o som, né, do gatinho, enfim. É muito divertido e é uma atividade que trabalha a localização da fonte sonora, né? Não só a localização da fonte sonora, né? Ouvir em um ambiente amplo, que tem mais reverberação, né? Então, mas um dos principais objetivos é trabalhar essa localização da fonte sonora. Então, outra atividade, brincar de localizar sons, né? Diferentes sons em diferentes partes da casa, adivinhar qual é o som, adivinhar de onde vem esse som, né? Mostrar quando esse som tá mais longe, mais fraco, mais próximo, quando esse som é mais longo, quando esse som é mais curto, quando esse som é fininho, quando esse som é grosso. A gente está trabalhando várias habilidades auditivas ali durante uma brincadeira como essa. Uma atividade que eu amo e que dá uma live inteira é trabalhar consciência fonológica. Essa criança tem 4 anos e vai entrar no processo de alfabetização. Olha, desde que as crianças chegam no meu consultório, são bem pequenininhas, qualquer caso, tá? Criança que fala errado, criança que escuta bem, criança que não escuta bem, criança que usa tecnologia, criança que não usa tecnologia. Eu trabalho desde muito, muito cedo a consciência fonológica, que faz com que a criança pense nas partes das palavras. É um exercício fantástico, então eu vou dar uma dica para você. O que é consciência fonológica? Pensar nas partes das palavras, aprender a analisar as partes das palavras. Existe uma hierarquia para se trabalhar a consciência fonológica. O primeiro ponto, por exemplo, é quantas sílabas tem a palavra? E quando a criança pequenininha, ela não sabe nem o que é sílaba, né? Então a gente brinca, quantos pedaços tem essa palavra? Ou a gente pula, ou a gente bate palma, ou a gente coloca tampinhas ou bichinhos que representem as partes dessas palavras. Geralmente, na primeira vez que eu trabalho consciência fonológica, a gente faz uma disputa. Eu pergunto o nome das pessoas que moram na casa dessa criança, pai, mãe, tio, sei lá, quem mora com essa criança.
eu pergunto os nomes e a gente faz uma disputa. Quem será que na sua casa tem o nome mais comprido? Quanto mais bichinhos tiver no nome dessa pessoa, significa que essa pessoa tem o nome mais comprido da casa. E aí, ó, quem será que vai ganhar? Será que é o nome da mamãe? Será que é o nome do papai? Será que é o nome do teu mano? Será que é o teu nome? E eles adoram essa brincadeira, né? Por exemplo, assim, ó, Camila. Quantas bolinhas eu vou colocar para a palavra Camila, né? Essa criança, ela tem 4 anos, essa criança, ela já tem vocabulário, ela já fala, ela já conhece as palavras, então dá para trabalhar a consciência fonológica. Vamos lá, Camila, olha, 3 bolinhas. Agora vamos ver se meu nome é maior que o seu. E aí muitas vezes eu pego, ó, Karen, só 2 bolinhas, você me ganhou. Vamos ver como é que é o nome da mamãe? E assim a gente vai brincando de contar as partes das palavras. A bolinha é importante porque tem o processo visual ali para a criança visualizar também, porque ela é pequenininha. E aí, seguindo a hierarquia da consciência fonológica em níveis mais avançados, olha só, eu não trabalho um pouquinho com consciência fonológica. Olha só, ele já sabe contar o número de sílabas. Não, eu trabalho incansavelmente. Toda a minha sessão tem de 5 a 10 minutinhos de consciência fonológica, dependendo do caso. E eu uso, como eu trabalho com alfabetização, eu uso com muitas crianças. Em níveis mais avançados, a gente pode começar com, né, pelas sílabas simples, sempre começar por sílabas simples, né? Por exemplo, bola tem sílaba simples. Pipoca tem sílaba simples. Agora, espelho, já o es é uma sílaba complexa. Professora tem uma sílaba complexa e é mais difícil. Então a gente começa com sílaba simples. Depois que a gente explorou esse universo, qual é a primeira sílaba de Camille? Qual é a primeira sílaba de Karen? Certo? Embora não Camille e Karen, geralmente Camille com C, Karen com K, mas o que eu tô trabalhando aqui é o auditivo. Olha, começou igual, Karen começa com K, Camille começa com K também. Olha só, a gente começou da mesma maneira, com a mesma sílaba, com o mesmo pedaço, né? E de vez em quando eles são pequenininhos, eu uso sílaba, uso a palavra pedaço para eles entenderem, mas eu já vou incorporando vocabulário aí. Qual é o primeiro pedaço? Depois de muito trabalhar os primeiros pedaços de muitas coisas, a gente vai para o último pedaço. Qual é o último pedaço? Depois de muito trabalhar, às vezes com o auxílio das bolinhas, né, dos bichinhos, a gente vai para o pedaço do meio, né? Isso é um processo, mas é um trabalho incrível. A consciência fonológica faz com que a criança pense nas partes das palavras. Então, assim, eu quero convidar você para trazer o seu caso, a história da sua perda de audição. Traga para que eu possa analisar, para que eu possa contar para outras pessoas. Eu quero agradecer muito quem mandou. Vou tentar fazer uma live para cada um de vocês, mas hoje a gente começou com a primeira da nossa série, certo? E o que fica aqui de mais importante nesse caso? Uso constante da tecnologia, usar o tempo todo, porque é essa tecnologia que vai levar as informações para o cérebro. Uso constante, programação revisada, adequada, feito por um bom fonoaudiólogo, certo? Mapeamento de fala, aparelho auditivo precisa de mapeamento de fala, a gente precisa saber como esse cérebro está recebendo os sons de fala, certo? Não deixa de fazer uma audiometria. A audiometria para acompanhamento, ela deve ser constante, certo? Troca de molde, no caso dos pequenos que têm o uso de molde, precisa ser trocado com frequência porque a orelhinha está crescendo, certo? Microfone remoto, eu amo, eu indico. Se bem usado, se bem orientada, a equipe faz um bom aproveitamento desse microfone remoto. Orientação à escola é muito importante e é uma via de mão dupla. Muitas vezes os pais ficam inseguros com a escola e a escola fica insegura com a criança que usa a tecnologia. É completamente compreensível. Por quê? Porque não se tem muitas informações sobre isso, certo? A família quer uma atitude de uma escola que não sabe muitas vezes onde buscar esse recurso. A pessoa mais indicada para orientar a escola é o fonoaudiólogo que faz a terapia, que está à frente do caso e que acompanha e conhece essa criança muito bem
para poder passar informações de como é o funcionamento e de como deve funcionar as coisas em sala de aula. A partir dos 6, 7 anos de idade, já é possível avaliar as habilidades do processamento auditivo central. No caso desse menino, já se estimula todas as habilidades do processamento auditivo antes, e a avaliação pode ser feita lá por 6, 7 anos de idade, em que a gente sabe exatamente quais habilidades ainda precisam ser treinadas, e aí existem outros recursos e outras estratégias para se tratar isso. Quando eles são pequenininhos, algumas atividades do treinamento auditivo dos maiores, como contar os sons, som fino, grosso, longo, curto, eu já consigo puxar de plataformas e já faço uso disso com eles, né? Depende da adesão, depende de cada um. Eu agradeço demais a mãe que enviou o caso, né? Eu deixo aqui em aberto se tiver ainda alguma dúvida, certo? E um grande abraço, até a nossa próxima live.